Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos. Bom dia, segunda-feira, 27 de maio, está no ar mais uma edição do programa Opinião Agora. Conheça o nosso programa nas redes sociais, acesse facebook.com/Opinião Agora. Vamos conferir quais foram as principais notícias nos jornais da cidade durante o final de semana. Jornal de Piracicaba, Delegacia da Mulher vai investigar morte de bebê. A Delegacia de Defesa da Mulher vai investigar a morte de um bebê de 7 meses enquanto estava na casa da babá, na rua Maria Ferraz de Toledo, Braga, bairro Serra Verde, por volta das 9 horas de anteontem. A criança tinha um hematoma no rosto. Segundo a babá, de 31 anos, na quinta-feira, outra criança havia atingido o bebê com um brinquedo. Ministro do Esporte anuncia verbas para cidades da região. São Pedro receberá 1 milhão para investir em 3 equipamentos esportivos na cidade. O ministro do Esporte, Aldo Rebelo, passou pela cidade para anunciar a verba e descerrar a placa em homenagem a Manuel dos Santos, o Garrincha, no Estádio Municipal São Pedro, onde o atleta fez seu último jogo em 1982. Com os investimentos, São Pedro quer entrar na lista das cidades credenciadas para as Olimpíadas de 2016. Gazeta de Piracicaba. Combate às drogas. Piracicaba terá em breve uma política municipal contra as drogas. Piracicaba terá uma política municipal de combate às drogas. O prazo estimado para que isso seja colocado em prática são 4 meses no máximo. A decisão foi anunciada durante o primeiro Fórum Municipal de Políticas sobre Álcool e Outras Drogas, realizado na Secretaria de Educação. Mortes por AIDS caem. Piracicaba registrou queda no número de óbitos por AIDS nos últimos anos. Levantamento da Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo do ano passado apontou que entre os anos de 1985 a 2010 ocorreram 100.500 óbitos no estado causados pela AIDS. Em Piracicaba, segundo dados do Centro de Doenças Infecto-Contagiosas, de 1982 até outubro de 2012, 1.532 pessoas foram diagnosticadas com a doença. Destas, 1.082 morreram. A boa notícia é que nos últimos anos vem caindo o número de mortes na cidade, assim como em todo o estado. Confira agora como fica o tempo e temperatura no dia de hoje. Segunda-feira nublada com períodos de chuva a qualquer hora. Temperatura máxima de 21 e mínima de 14 graus. E após o intervalo eu converso com Pedro Cruz, que foi secretário municipal de Desenvolvimento Econômico de Piracicaba e hoje atua em diferentes associações públicas e privadas que têm o mesmo objetivo. É já após o intervalo. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos. Para combater a dengue, cada um tem que fazer a sua parte. A dengue é uma doença transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Elimine os criadouros. O mosquito se reproduz em locais com água parada. Caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Se tiver plantas em casa, elimine ou fure o prato do vaso. Cultive as plantas na terra e não na água. Já os pneus devem ser levados para o ponto de coleta da SEDEMA. Mais informações, ligue 3413-7587. Dengue, na minha casa não. Campanha da Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba.
Você não pode perder. Dia 8 de junho tem Arraiá Facu Anhanguera. É dia 8 de junho, sábado, a partir das 3 da tarde. Animação Forró Trio Canela. Área de alimentação completa. Patrocínio Sindicato dos Metalúrgicos de Piracicaba. caipiracicabano.com.br. Cevada Pura. Estacionamento Bora Bora. Turma do Sapo. E Faculdade Anhanguera. Apoio TV Opinião Piracicaba. Estamos de volta com o programa Opinião Agora, dessa segunda-feira, e hoje eu recebo o vereador Pedro Cruz, que na verdade eu preciso ler, vereador, a formação do senhor, que é muita coisa, né? Formado em Química Industrial, tecnólogo em Administração de Empresa e Contabilidade, especialista em Engenharia e Administração Financeira, com MBA em Planejamento Estratégico. Hoje é vereador, líder da bancada pelo PSDB, conselheiro da FEMAC, do CIESP, FIESP e da ONG Pira 21. Coordenador do Fundo de Segurança, o FUNSEG, diretor da CIP e do CIMESP. Vereador, como que é a rotina tendo tantas obrigações aí públicas e privadas? Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado a vocês pela oportunidade, Alessandra, de estar participando do programa, a cumprimentar aí a todos que nos acompanham. A gente tem um trabalho bastante ativo na comunidade, isso já vem vindo aí aproximadamente há mais de 28 anos, 30 anos que nós estamos com esse trabalho, né? E eu acho que nós precisamos, nós empresários, líderes, trabalhar em prol da sociedade, levar aquela experiência que nós temos na parte administrativa, aquela experiência que nós temos adquirido pela oportunidade que nos foi dada de estar tendo um conhecimento, um estudo. Isso aí lógico que foi a família que nos proporcionou todo esse trabalho, todo esse estudo. Mas não podemos negar que a sociedade nos ajudou. Então é importante que nós deixemos também um pouco daquilo que nós aprendemos na escola, nossa profissionalização, em prol de uma sociedade, levando sempre o benefício do bem comum. Então eu tive sempre comigo isso, de estar reunido as lideranças, para que a gente colocasse Piracicaba sempre no trilho do desenvolvimento, do crescimento. E é isso que então faz com que não só eu sou um dos líderes que tem aí muito trabalho nas entidades, mas graças a Deus Piracicaba é privilegiada, que tem um número muito grande de pessoas que estão engajadas nas entidades e que faz hoje da Piracicaba que nós estamos vivendo e vislumbrando nos próximos 30 anos. O senhor tem uma vida pública aí bastante tempo, a administração também em frente a empresas familiares. Vamos começar falando especificamente sobre o período que o senhor passou frente à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Nesse sentido, não faz tanto tempo assim, né? Quais que foram as principais demandas e oportunidades identificadas durante sua gestão? Então, na minha gestão, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, eu gostaria de voltar um pouco antes. A administração do prefeito Barjas foi uma administração que combinou com o trabalho que nós vimos fazendo junto a essas lideranças. Essas lideranças, nós Piracicaba tínhamos um chavão que nos incomodava muito e que, graças a Deus, nós enterramos esse chavão e nunca mais ele vai ser lembrado. Chamava-se Piracicaba, uma terra de fim de linha, porque no passado tinha aqui a Sorocabana e a Estação da Paulista, as duas linhas férreas que terminavam em Piracicaba, né? E então Piracicaba ficou com esse chavão que tudo aqui em Piracicaba era fim de linha, não acontecia, isso nos incomodava. Então nós reunimos aí aproximadamente essas 30 lideranças e fizemos, junto com o Pira 21, um planejamento estratégico da cidade. E precisávamos de um líder para assumir a administração municipal, para fazer e implantar esse trabalho. E esse grande líder foi o prefeito Barjas Negra, que fez e comungou conosco isso aí. Ou seja, tudo isso que aconteceu em Piracicaba não aconteceu por mero acaso, aconteceu porque houve um planejamento.
Quando muitas vezes o pessoal fala, nossa, fizeram muitas pontes em Piracicaba. Não foi feito ponte em Piracicaba porque achamos bonito fazer ponte. Em hipótese alguma. Nós trouxemos um especialista em mobilidade para poder ver o que precisava a cidade. E Piracicaba, hoje, tem vários córregos, ribeirões e principalmente o magnífico rio Piracicaba que corta a cidade. E a cidade tinha no seu planejamento um desenvolvimento que era o parque automotivo. Então, era a necessidade de termos mais pontes. Então, o que aconteceu? Aconteceu que esse grupo, liderado pelo prefeito Vargas Negra, né, pôs Piracicaba hoje na trilha do desenvolvimento e que é hoje, entre 22 cidades do aglomerado urbano, a cidade líder. Então, isso posto, fez com que esse grupo me conduzisse, através do convite, pelo relacionamento que eu tenho com o prefeito Vargas há muitos anos, desde o tempo de faculdade, de escola, para que eu fosse eleito, então, o secretário de Desenvolvimento Econômico. E atuei por 2 anos e meio na secretaria, tendo como prioridade o final da instalação do Parque Automotivo de Piracicaba, que congrega a Hyundai e seus fornecedores, e a expansão industrial que Piracicaba tem hoje, né? Nós temos muitas empresas familiares, médias e grandes aqui em Piracicaba, que trabalham diretamente para a indústria de transformação e principalmente para a indústria de máquinas de Piracicaba. E isso aí fez com que a gente pensa muito hoje no parque automotivo, mas nós temos empresas médias em Piracicaba, eu que atuo, né, no meio da indústria, tem empresas em Piracicaba que tem projeto, hoje com 370 funcionários, tem projeto para 2015 estar com 1.200 funcionários, pela expansão que vai ter, né? Então, é isso aí que eu priorizei meu trabalho na Secretaria de Desenvolvimento. Ser um parceiro da indústria. O empresário hoje cobra muito do nosso governo federal essa parceria que a gente vê em todos os países. Eu tive a oportunidade de estar na Coreia e a Hyundai está fazendo um navio, hoje ela tem um navio que transporta aproximadamente de 3.500 a 4.000 carros. Ela está fazendo um navio em parceria com o governo que vai transportar 7.000 carros para exportação. E o governo é parceiro dela. Por quê? Porque investindo, ajudando ela a expandir, vem mais impostos, mais recursos, é mão de obra que é gerada. E é isso que nós precisamos ter. Mas lá tem um planejamento. E é isso que o empresário brasileiro cobra do nosso governo. Um planejamento de longo prazo, como Piracicaba tem hoje. Piracicaba hoje foi projetada e já está sendo implantado e já está sendo realizado um planejamento para o desenvolvimento para os próximos 30 anos. E o crescimento sempre traz muitos benefícios, geração de emprego, aumento da renda do município, mas quais que são os principais desafios que a cidade enfrenta ou enfrentará em decorrência dessa expansão? Nós temos uma questão que a cidade hoje já está bem programada, trouxemos também uma especialista em crescimento demográfico para fazer um planejamento conosco. A cidade, nós temos a preocupação muito grande com ela na questão social, na questão da habitação, na questão saúde e na questão educação. Piracicaba tinha, quando o Vargas assumiu, em toda a sua história, 39 creches. O governo Vargas construiu 41 novas creches. Expandiu a rede municipal de ensino. Está aí agora hospital regional. Sabemos que tudo isso não é suficiente, porque o desenvolvimento não cresce na mesma proporção com a questão da vinda de novas pessoas para o município. Logicamente que a vinda de novas pessoas, novos profissionais para o município, isso aí é uma coisa que você tenta controlar
mas não é tão fácil de controlar, porque nós temos aqui hoje, né, por exemplo, o grupo, né, COSAN, que trouxe todo o centro administrativo aqui para Piracicaba, graças a Deus, trazendo aí muitos funcionários, tanto de Piracicaba, principalmente o jovem tendo trabalho, mas também trouxe bastante gente de fora, que veio morar aqui em Piracicaba. E cada vez mais vão vir gente morar no interior, porque hoje os grandes centros, podemos dizer, nós que somos aqui de São Paulo, você perde muito tempo até no trânsito em São Paulo, a vida em São Paulo, na capital, se torna um pouco mais difícil. Ela tem muito mais oportunidade, talvez até de trabalho, mas a vida em si já é mais desgastante. E hoje no interior você tem a mesma oportunidade de emprego, com um ganho semelhante ao que tem na capital, com uma tranquilidade maior. Então, cabe à iniciativa pública, né, dar essas condições para que a comunidade viva de uma maneira em harmonia. E isso nós estamos fazendo. A administração Barjas fez, a administração Gabriel Ferrato continua. Sabemos que não está bom, precisamos fazer mais, né? Mas é uma questão de tempo, precisamos cada vez mais estar melhorando. Então, nós não conseguimos fazer, né, uma ponte que nem foi feita do Ponte do Mirante em 30 dias, 90 dias. Nós demoramos 1 ano, 2 anos até para fazer a ponte. Mas para chegar aí um grupo de 50, 60, 100 famílias novas aqui em Piracicaba para trabalhar no setor, que Piracicaba tem expansão, isso é questão de 2, 3 meses acontece. A expansão que a gente observa muito é do setor industrial, mas a quantas anda o comércio? Já como um dos representantes diretores aí da CIP, qual que seria o panorama, o retrato dessa Então, a expansão hoje, nossa, não está só, né, na questão da indústria de transformação, vamos chamar assim, né? Mas o comércio de Piracicaba é um comércio muito forte. Nós podemos observar, se nós formos principalmente nos sábados, na área central e principalmente no shopping Piracicaba, né, nós vamos ver que nós temos muitos carros de fora da região, de Limeira, de Rio Claro, de Araras, Pirassununga, Leme, Capivari, Porto Feliz, Santa Maria da Serra, tudo que vem aqui em Piracicaba fazer compra aqui. Então o comércio de Piracicaba é muito forte. E uma coisa ainda que nós podemos observar, Piracicaba tem ainda no seu comércio muitas empresas que vêm de tradição, de geração, está às vezes na 3ª geração, né? A empresa, aquela empresa familiar, que isso que é muito importante, porque a empresa familiar tem raiz na cidade, né? O comércio tem raiz aqui na cidade, porque muitas vezes você, não que seja ruim, mas muitas vezes vem alguma loja aqui que você não é tão adequada, não se adequa ao mercado nosso e acaba indo embora. Não. O comerciante piracicabano, aquele que tem raiz, e o que também veio de fora e que criou raiz, acaba ficando aqui em Piracicaba. Piracicaba, então, no seu comércio, nós temos a oportunidade de estar implantando o shopping, que poderemos chamar de shopping Taquaral, que é aqui no bairro Taquaral, próximo ao Unimep. Temos a expansão do nosso shopping e tem a possibilidade de um 3º shopping ainda, próximo ao bairro Santa Rosa, que é um projeto também que possa sair. Então, como estou dizendo, Piracicaba foi planejado para 30 anos. Tá? Então, nesses próximos 30 anos, Piracicaba vai contar aí praticamente com 3 a 4 shoppings. Então, o comércio de Piracicaba é muito forte e muito atuante. E a área da indústria de transformação, então, do metal mecânico, do setor sucro-alcooleiro, a indústria de alimentação que nós temos aqui. Até eu tive a oportunidade de estar fazendo uma homenagem de 50 anos pela Associação de Panificadores aqui de Piracicaba, Papir, e a gente fala padaria, confeitaria, mas nós esquecemos que também é uma grande indústria de transformação, que transforma o trigo, a farinha em pão. Então, é uma grande indústria, nós temos uma população muito grande de padaria aqui em Piracicaba. Então, são vários setores do comércio que nós temos aqui
em Piracicaba. Somos privilegiados em todos os sentidos do comércio e da indústria. A atuação do senhor frente a tantas associações, ONGs, enfim, daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre, especialmente sobre o Pira 21, também dá uma visão muito ampliada com relação ao nosso panorama atual mesmo de Piracicaba. Quais são os projetos enquanto vereador e como tem sido desenvolvido esse trabalho? Como vereador, o principal projeto meu, eu tenho comigo o seguinte, nós vamos conseguir diminuir a questão da violência social, né? A questão de droga, quando você der atividade, principalmente para o jovem. Existe uma questão interessante. Você conversa com o empresário fala que não está expandindo porque falta mão de obra. Você conversa com as famílias vêm até o meu gabinete falando que não acha colocação para os filhos ou para o marido para trabalhar. Então, o que acontece? Nós precisamos qualificar essa mão de obra. Então, nós temos, com certeza, 2 escolas em Piracicaba, que é a escola Senai, que nós temos as FATEC, que nós temos o SESI, nós temos essas escolas de profissionalização que seguramente eu tive a oportunidade de estar na Coreia, tive a oportunidade de estar na Costa Rica, tive a oportunidade de estar em outros países, e as escolas de profissionalização do Brasil não devem nada para ninguém. Eu trouxe um pessoal do estado de Baden-Württemberg, da Alemanha, para visitar aqui Piracicaba. Estiveram visitando a empresa da qual eu sou oriundo, da FEMAC, e eles visitaram as 2 escolas Senai aqui nossa, a Mari Dedini e a Henrique Simons. E eles mesmos constataram e disseram que não difere nada do que eles têm na Alemanha. Então, o meu trabalho, o meu foco é qualificar essa mão de obra, dar atividade para essas pessoas. E, inclusive, eu participei a semana passada de um congresso em São Paulo sobre a questão da alteração do Estatuto do Menor e do Adolescente, que eu tenho comigo, que meus avós, meus pais, começaram a trabalhar todos com 14 anos, com 13 anos, e graças a Deus todos tiveram sucesso na vida. Agora, essa questão do jovem, ele poder fazer uma série de atividades irregulares, mas trabalhar ele não pode. Isso não está certo. Nós temos que corrigir, né, esse erro. Eu posso dizer que é um erro. Nós temos que corrigir e dar oportunidade para a criança, ter oportunidade na escola, mas ter a oportunidade também de trabalhar, de conviver no meio diferenciado, onde ele tenha atividade praticamente o dia inteiro, uma atividade sadia, convivendo com as pessoas, convivendo na sociedade diferenciada, para que ele tenha, amanhã ou depois, um bom cidadão, um bom brasileiro. O objetivo é construir mesmo um cidadão, já disse muito cedo, né? O objetivo principal do meu gabinete é esse aí. E continuar com Piracicaba nessa linha do desenvolvimento. É importante para nós, porque isso aí é como uma planta. Se você não regar, né, todo dia, ela pode ir fraquejando, ficando fraquinha, né? Não digo morrer, mas reduzindo. Então, nós precisamos estar molhando todo dia. Então, é justamente isso. É indo a Brasília, é indo a São Paulo, conversar com o nosso deputado estadual, com o nosso deputado federal. Sábado eu tive uma reunião aqui com o nosso deputado Medistame, estive na última quarta-feira com o nosso deputado estadual Roberto Moraes, tudo em prol de trabalhar e conseguir recursos para a nossa cidade. E esses são, inclusive, objetivos que são apresentados no Pira 21, certamente. Exatamente. O Pira 21 eu sou um apaixonado pelo Pira 21, porque ele colocou, né, a cidade naquilo que todos nós almejávamos. Você tem que ter um planejamento, né? Você imagina um Boeing, um avião, né? Eu até quando fui de Dubai para Seul,
Eu voei nesse A380, que é o maior avião do mundo em operação. E realmente o tamanho dele é assustador. Então eu imaginava durante a viagem se o piloto não tivesse um plano de voo, subisse com aquilo ali sem saber para onde ele ia. Então nós temos que ter um plano, nós temos que ter um programa. Por isso que essas empresas, a maioria hoje, tem muito forte essa questão da missão, da visão, da onde eu quero chegar, né? O que fazer, quando fazer e como fazer. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho após o intervalo. Nós vamos falar sobre como está o andamento do Pira 21, quais que são os desafios, o que já foi realizado e o que tem ainda por acontecer. É já após o intervalo. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Você não pode perder! Dia 8 de junho tem Arraiá Facu Anhanguera. É dia 8 de junho, sábado, a partir das 3 da tarde. Animação Forró Trio Canela. Área de alimentação completa. Patrocínio Sindicato dos Metalúrgicos de Piracicaba. caipiracicabano.com.br. Cevada Pura. Estacionamento Bora Bora. Turma do Sapo. E Faculdade Anhanguera. Apoio TV Opinião Piracicaba. Para combater a dengue, cada um tem que fazer a sua parte. A dengue é uma doença transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Elimine os criadouros. O mosquito se reproduz em locais com água parada. Caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Se tiver plantas em casa, elimine ou fure o prato do vaso. Cultive as plantas na terra e não na água. Já os pneus devem ser levados para o ponto de coleta da SEDEMA. Mais informações, ligue 3413-7587. Dengue, na minha casa não. Campanha da Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos. Estamos de volta com o programa Opinião Agora e hoje eu recebo o vereador Pedro Cruz. Vereador, há pouco nós falávamos sobre o Pira 21. Quais que são as principais metas? Isso foi revisto, porque na verdade era um outro formato, né? Por que houve essa mudança para o Pira 21? É que a gente continua-se o mesmo formato, o mesmo planejamento. Acontece que quando nós começamos, nós colocamos Piracicaba 2010. E achamos que ia demorar para chegar a 2010, mas chegou. Então, daí a gente houve de comum acordo nós colocarmos Pira 21, né? Esperamos que tenha o Pira 22, que vá para o século 22. Com certeza vai continuar. Mas o Pira 21, nós tínhamos o planejamento em 2000, né? Para 2010, uma recalibragem em 2005. Nós fizemos 2010, agora já estamos preparando a recalibragem para 2015. A cada 5 anos nós fazemos uma recalibragem do plano, né? O plano está caminhando tudo dentro daquilo que nós planejamos. Realmente, tudo isso que está acontecendo dentro em Piracicaba está no plano, inclusive até um exemplo assim que nós tínhamos, só para o telespectador, também ouvinte está acompanhando, por exemplo, era a gente levado novamente o 15, que é um grande ícone aqui de Piracicaba, que é reconhecido internacionalmente
para o lugar que ele merecia. Então, estava dentro do plano de o 15 voltar o mais rápido possível para a Série A1 e se manter na Série A1. Só para a gente entender, quais que são os âmbitos que são então, englobados? Englobados nós temos saúde, educação, esporte, turismo, mobilidade, desenvolvimento econômico, né? Tudo isso aí está programado, né? E uma grande importância que nós temos dentro, que eu vejo do Pira 21, é a questão da participação da sociedade. Né? Que como que funciona a estrutura? A estrutura funciona assim. Nós temos a Secretaria Executiva, que tem o seu presidente, o seu vice-presidente, depois o administrativo, o tesoureiro, e depois nós temos o que nós chamamos de gestores. Então, nós temos um gestor do meio ambiente, nós temos um gestor da saúde. E então, por exemplo, o gestor do meio ambiente, ele tem com ele mais 5 gestores, que abrem com mais 5, com mais 5. E isso transforma um efeito pirâmide. Né? Que então, vem até a população até a população mesmo. Agora, dentro, então, por exemplo, o gestor do meio ambiente, ele está ligado à Secretaria de Meio Ambiente do município. Né? A finança está ligado ao secretário de Finanças do município. Né? E o presidente está ligado ao gestor do município, que o gestor é o Gabriel Ferrato. Né? Então, nós temos reuniões mensais, né, para discutir todas essas questões aí. Nós temos reuniões também, cada departamento tem a sua reunião mensal para discutir segurança. Nós temos também o gestor da segurança, onde participam todo o pessoal da segurança da cidade, as polícias, enfim, todo mundo participa para discutir. E cada bairro tem um representante também, tem um cidadão que participa. E é aberto para quem quiser participar. Então, que nem agora que nós vamos ter a recalibragem do nosso plano do Pira 21, isso aí é feito uma audiência, né? Antes já, né? A gente faz várias reuniões, onde vários setores da sociedade participam, né? Então, por exemplo, na parte agrícola, né? O desenvolvimento da agricultura aqui em Piracicaba. Uma coisa que também o Pira 21 preocupou, é a questão da queimada da cana, de parar com a queimada da cana. Né? Mas nós temos que pensar também, né? E como é que fica a questão do corte da cana. Né? Então, quem que entende dessa parte agrícola, da mecanização agrícola? A Exalc. Então, a Exalc entrou também. É convidado também. É convidado também e tem membros da Exalc que participa. E a participação é voluntária? A participação é voluntária. Isso que é importante. É muito bonito por causa disso aí, né? Porque é uma participação voluntária. Isso vem de uma administração, né? O pessoal chama de administração moderna. Eu já acho que é uma administração, né, que vem lá do tempo de Cristo, que a gente diz o seguinte, né, que ele ensina no próprio Evangelho, que os cristãos tinham tudo em comum e não tinham necessitados entre eles. Então, não é só colocar o em comum, o material, mas colocar o espiritual, o nosso intelecto em bem da sociedade, para o bem da sociedade. Então, nada mais do que nós fazemos é isso. A minha experiência administrativa, que eu adquiri, que eu aprendi, né, que eu tive a oportunidade de aprender, porque a faculdade, né, é o sonho de muitos, né, mas não podemos negar que é o privilégio de poucos. Sim, né? Infelizmente ainda. Infelizmente ainda. Então, nós vamos chegar, né, a diminuir isso aí, né, e eu nem chamo a faculdade, mas eu chamo a qualificação, porque hoje o Brasil, né, precisa muito mais de técnico do que muitas vezes de engenheiro. Nós precisamos de qualificação de mão de obra e qualificação rápida, às vezes 4 anos, às vezes 5 anos, né? Lógico que tem que ter curso, que tem que ter essa graduação, essa especialização. Mas hoje os cursos técnicos, nós temos aqui as nossas ETEC, as nossas FATECs, qualifica e a pessoa já está no mercado de trabalho e trabalhando muito bem. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a FEMAC.
Frente à FEMAC também há quase 28 anos atuando na empresa familiar. A religiosidade ajudou a administrar uma empresa familiar, ultrapassar todos os obstáculos econômicos, os momentos que a gente viveu, né, já na história? Sim, a FEMAC começou, inclusive, ela começou em 66, no auge da ditadura, do governo militar, por um alemão. Desculpa. Imagina, então, em 64, um alemão, né, o fundador, Kurt Leibowitz, fundou a FEMAC, e meu pai foi um dos cofundadores. Meu pai, depois de um ano, veio a se associar a ele, e também teve uma terceira pessoa, que é o Valdomiro Passarelli, que se associaram e começaram a FEMAC. A FEMAC hoje tem 48 anos, é uma empresa piracicabana. Conseguimos passar por muitas e muitas dificuldades, como todas as empresas brasileiras. Tivemos, né, alguns jovens que estão aí com seus 20 anos, 22 anos ingressando na faculdade, até de administração, não sabem o que é trabalhar com uma inflação de 2.733% ao ano. E nós chegamos nisso aí, né? E que graças ao governo Fernando Henrique Cardoso, ao Plano Real, nós conseguimos hoje que a inflação se fosse enterrada. Temos que tomar cuidado porque ela está voltando, e se o governo não tiver uma sabedoria, pode complicar. Mas vamos voltar ao assunto que interessa, que é a FEMAC. E a FEMAC, então, passou por todas essas situações, e hoje é uma empresa sólida. Nós trabalhamos com uma fundição de peças médias, grandes, né? Podemos dizer uma fundição de equipamentos pesados, e o nosso forte é trabalhar com o setor automotivo, fazendo as ferramentas que vão fazer a estampagem da lataria dos automóveis. Então, nós estamos fazendo agora um carro novo para a Volkswagen, e possivelmente um projeto também da Volkswagen, que para o segundo semestre, que é o lançamento do novo Santana, que é o Santana que já tem na Europa andando. É um setor que passou por muita dificuldade, o setor de fundição no Brasil, com a questão de importação de peças, com essa política do governo de segurar o dólar, e então a gente teve aí nossos últimos 4 anos de dificuldade. Nós estamos na 3ª geração. A empresa tem agora os filhos praticamente dos proprietários que estão levando à frente, mas nós nunca abandonamos. A gestão é familiar, não é profissionalizada? Não é profissionalizada. Né? Nós temos, lógico, todos o pessoal nosso qualificado, temos o Rodolfo e Henrique, que são a 2ª geração, e eu, que sou a 2ª geração. O Rodolfo e Henrique são engenheiro mecânico, com especialização em metalurgia na Alemanha, e até... para nós é um orgulho. O Henrique está com quase 67 anos, o Rodolfo com 64, estão fazendo mestrado na Unicamp, para mostrar para o jovem que sempre é tempo de aprender, sempre é tempo de também levar para a universidade a experiência que nós temos de 48 anos na empresa, que também isso faz parte do PIRA 21. Que é a experiência que você tem, está levando para a juventude, para que acompanhe, né? Porque você tem a parte técnica e a parte prática, e muitas vezes tem sempre aquele detalhezinho que não está escrito no livro. Então, você vai aprendendo junto conosco, que nós fazemos, né? O processo prático. Nós estamos hoje, desenvolvemos depois de 4 anos, com todos os recursos próprios, um material que é inédito no mundo. Nós fundimos com 2 materiais numa peça só. Então, uma maneira bem simples de explicar, você faz um bolo de abacaxi com chocolate. Isso vamos dizer, relativamente fácil de fazer. O que eu faço? Eu faço uma peça de ferro com uma outra parte junta de aço. Isso aí tem várias implicações químicas, físicas, que não é fácil de fazer. Depois de 4 anos, nós desenvolvemos, e nós vamos hoje
e no mês de outubro fazer uma apresentação aqui em São Paulo, num congresso internacional de fundição, junto com a Chrysler e com a Fiat, mostrando que esse tipo de material traz um benefício de redução de custo de mais de 30% no projeto. Né? Então, eu estou dizendo isso só para mostrar que nós precisamos que o governo cada vez mais seja parceiro da indústria. Eu acho interessante também colocar essas condições, sabendo que uma tecnologia desse tipo é desenvolvida no nosso município. Outras empresas também investem em pesquisa e desenvolvimento no município. Piracicaba vive esse momento mesmo de expansão, não só de emprego e linha de produção, mas de tecnologia mesmo. Né? Nós somos pioneiros em várias tecnologias. Nós temos empresas aqui na parte de colheita de vários tipos de grãos, né? Que somos top, né, nesse desenvolvimento. Nós temos aqui a Exalc, que é um grande parceiro nosso nesse trabalho. Temos aqui próximo a Unicamp, em Campinas, que também é uma grande faculdade, uma grande universidade que também trabalha conosco. Mas, enfim, isso que você colocou muito bem. A indústria nossa, piracicabana, está constantemente desenvolvendo novas tecnologias, e isso que faz de nós, né, sermos hoje uma grande região exportadora. Cada mês a gente observa aí que nós estamos sempre bem classificados, não só no estado, como também, né, na federação, pela exportação, pelas indústrias que nós temos aqui. E isso demonstra a condição tecnológica que nós temos de competir com qualquer país do mundo. Isso também serve de alerta ao estudante, ao profissional que pensa, de repente, em seguir carreira fora da cidade? Piracicaba deixou de ser o fim da linha, não é mesmo? Existe aqui oportunidade. Existe também, aqui oportunidade. O que muitas vezes nós precisamos, e isso aí até aproveito aqui a oportunidade que vocês estão me dando, é justamente isso. Nós temos hoje uma Secretaria de Trabalho e Renda, que o nosso secretário é o Sérgio Frutuoso. Nós chegamos ao cúmulo, a questão de curto prazo, que nós tínhamos o curso e não tínhamos quem fosse fazer o curso, não tínhamos aluno. E tínhamos a qualificação dos mais diversos setores, começa lá desde pedreiro, começa ali de ajudante de fundição, começa ali ajudante geral, enfim, porque hoje todo mundo precisa ter qualificação, o mínimo de qualificação, né? Sem contar também as outras escolas de formação técnica, né? Isso eu estou falando das escolas técnicas estaduais, ou escolas municipais estaduais, mas nós também temos até as escolas particulares também que estão qualificando. Então, Piracicaba tem uma população muito grande de escolas de profissionalizações. Colocou muito bem. Hoje tem espaço. Agora, o que nós precisamos é de qualificação. E qualificação técnica, né? Então, volto a frisar, as FATEC, as ETECs, o Centro Paula Souza, enfim, essas escolas estão qualificando. Basta o aluno se procurar para se qualificar. Bom, com essa experiência de 30 anos como profissional frente à FEMAC e outras associações, quais são os valores para se conseguir uma vida enquanto um trabalhador mesmo de sucesso, sendo uma pessoa que atua de forma voluntária também nas frentes? Seria um conselho para esse estudante, esse trabalhador que está em início de carreira? Eu tive uma oportunidade, uma vez, eu sou ex-aluno salesiano Dom Bosco, e conversei com um ex-aluno salesiano que eu reputo que foi um profissional de muito sucesso. Ele saiu de piloto para ser um grande empresário, e eu reputo ele que ele mudou a aviação no Brasil, que foi o comandante Rolim. E uma vez, tendo oportunidade de conversar com ele, ele dizia que a TAM sempre contratava pessoas que tinham uma vocação para o trabalho voluntário, que também é a minha filosofia, porque quando você ganha para fazer aquilo, você tem um desprendimento.
Mas quando você vai em busca daquilo que é gratuito, mas você vai por amor, então tem um valor muito maior. Então ele imagina assim, se não ganhando nada, ele faz com tanto amor e carinho, calcule quando ele for ganhar. Então, quanto mais amor e carinho, porque ele está sendo remunerado. Então ele sempre falava isso para nós, né? Que era importante, essa importância aí do trabalho voluntário. Então é o que eu passo, que é a experiência minha e a experiência da FEMAC, né? Trabalhar, não ficar reclamando, isso aqui não está bom, isso aqui está ruim, isso aqui é não sei o... Não, o que eu posso fazer para melhorar e dar a minha contribuição. Essa filosofia da contribuição mesmo, apontar o problema e trazer soluções é o que realmente interessa. É o que realmente, e discutir, participar. O brasileiro não é tão de participar de entidades, de sindicatos, de associações, mas isso é muito importante, essa participação. Temos que participar. E outra coisa que eu peço para a juventude, né? Principalmente para o jovem, a participação na política mesmo. Isso é muito importante. Nós precisamos renovar a política. Nós precisamos que venham gente nova. Na indústria, hoje, eu converso sou atendido muitas vezes, como fui diretor financeiro por quase 30 anos na FEMAC, e hoje continuo como conselheiro na área financeira. Eu vou para os bancos, hoje tenho oportunidade e alegria, às vezes, de ser atendido por filhas e filhos de ex-funcionários de banco. Então, teve uma renovação, teve uma mudança, né? Só nos bancos, só na indústria, que nem nós estamos lá na FEMAC, a terceira geração, um jovem de 37 anos que está tocando a empresa, assessorado por nós. E na política? Na política nós estamos aí com político aí com 60, 70, 80 anos, que deveriam estar no conselho ajudando a juventude a renovar. Dá licença, vamos pôr gente jovem, vamos ficar só no conselho orientando e mostrando, mas uma outra política, a política de você estar fazendo realmente o bem comum, trabalhando para uma sociedade melhor. De certa forma, a falta de incentivo para que esses jovens despertem o interesse? Há um incentivo e eu vejo que também uma preocupação do medo da perda do poder. E nós esquecemos que nós não temos poder nenhum, né? Eu já tive essa experiência de estar caminhando e tive um infarto. E podia, hoje, não estar aqui falando com você. Então, não é nós que tem o poder, quem tem o poder é Deus. Então, é isso aí que a pessoa às vezes esquece. Então, eu acho que nós precisamos ter a humildade de chegar num ponto na nossa vida e ver que nós temos que dar espaço para as outras pessoas que vêm. E nós precisamos de novas cabeças, novas pessoas, principalmente nessa parte da política. Né? Então, a gente vê aí, eu falei na área financeira, mas hoje você vê grandes indústrias. Eu tive mesmo agora uma reunião em São Paulo, uma adjunta do Fernando Pimentel, com o pessoal da indústria automotiva. O presidente de uma grande multinacional automotiva tem 38 anos. É um alemão, né, que está aqui no Brasil há praticamente 4 anos, tem 38 anos. Né? Bem jovem. Bastante jovem. Né? E lógico, o corpo administrativo que ele trouxe junto, né, também é jovem. Não que quem passou por lá, mas então perdeu valor, não. Estão hoje formados num conselho e fazem o acompanhamento, porque é lógico, é uma questão natural. O jovem hoje, com o vigor que ele tem, muitas vezes ele imagina a realização de curto prazo, meio ansioso, né? E nós já um pouco mais experientes sabe que tem que ter um amadurecimento. É a união, né, de conhecimento. É a união de experiência e conhecimento. Disponibilidade. Exatamente. Fazer diferença. Fazer a diferença. E é isso que nós fizemos e é isso que a gente tem de experiência aqui em Piracicaba, que realizamos nesses 8 anos aí com o Barjas, e que Piracicaba hoje está entre os melhores municípios
em todo o setor, qualidade de vida, renda, saúde, mobilidade. Bom, este mês o senhor foi eleito contabilista do ano, recebe o prêmio em agosto. Como que recebeu esse reconhecimento? Então, por 8 anos eu trabalhei numa empresa chamada Turbimac. Eu digo muito isso, que a faculdade informou e a Turbimac me formou, porque foi o primeiro emprego meu. Eu comecei lá como primeiro funcionário da administração e saí de lá, a empresa tinha mais de 80 funcionários. Para depois eu fui assumir o lugar do meu pai na FEMAC. E naquela época eu fazia contabilidade fiscal e contabilidade financeira. E depois eu praticamente não atuei tanto mais na contabilidade, fui para a área financeira, fiz a parte especializei em engenharia e administração financeira e continuo como contabilista. Trabalhei muito para a área contábil aqui em Piracicaba, inclusive dentro da minha secretaria, como secretário de desenvolvimento, fui o grande líder, junto com uma equipe lá da secretaria, que implantou em Piracicaba o sistema de licenciamento, o SIL, que você consegue licenciar a empresa praticamente em uma semana, desde que ela não tenha, né, as periculosidades exigidas pelos órgãos ambientais. Então, por exemplo, que benefício tem isso aí? Sistema Integrado de Licenciamento, o SIL. Que uma cabeleireira, que um barbeiro, né, que uma loja de bicicleta, enfim, várias atividades da economia, eles ficassem trabalhando muitas vezes na clandestinidade. Por quê? A burocracia era tanta que não valia nem a pena, estavam com dificuldade, não sabia nem como começar a abrir a sua empresa. E com esse sistema integrado de licenciamento, isso aí ajudou não só ao empresário, mas ajudou também, né, a todos. A prefeitura, ajudou o governo, ajudou a federação e principalmente beneficiou o empresário que passa a recolher os impostos e principalmente recolher o INSS para que no futuro ele tenha uma aposentadoria, que seja pouco ou muito, mas ela tenha um recurso. E isso aí ninguém fica trabalhando, né, de forma irregular. Além do que, ele pode participar com a empresa aberta, ele pode participar de concorrência, ele pode estar participando de licitações, né, junto à prefeitura e outros órgãos. Está formalizado, né? Está tudo informalizado, né? Isso aí, então, foi um trabalho que eu fiz como contador, sabendo dessas dificuldades, né? Então, eu busquei, junto ao Estado, e Piracicaba houve 6 cidades contempladas para ter o primeiro projeto piloto. E Piracicaba, entre as 6, estava contemplada com esse trabalho aí. E para mim foi uma surpresa muito grande, até aqui quando recebi a ligação que eu estaria concorrendo com outros 5 candidatos, né? E os 5 também têm até talvez mais condições técnicas, profissionais, porque são profissionais da área, mas os meus colegas contabilistas sim acharam que eu merecia esse título, do qual eu fico muito contente, só tenho que agradecer a classe contábil que me elegeu. Bacana, parabéns. Obrigado. Bom, o nosso programa termina por aqui. Eu gostaria de agradecer imensamente a participação do senhor, trazendo informações do panorama econômico da cidade, enfim, da FEMAC. É muito bom a gente sempre ouvir histórias de sucesso para que a gente se inspire e ganhe fôlego assim numa segunda-feira como hoje. Muito obrigada. Obrigado a todos e obrigado a você, Alessandra. Bom, o programa Opinião Agora fica por aqui. A você uma excelente tarde e até amanhã. Tchau. Opinião Agora. Apoio Cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos.